Fala pessoal, beleza? Começando aí o quinto episódio do Hellcast, o podcast mais divertido sobre rock e heavy metal. E bom, é, aquele início de sempre, né? Se você ainda não assistiu os outros episódios, assiste aí no Spotify, no YouTube. Os links estão também no Instagram, @Hellcast Podcast. Entra lá, segue a gente, manda pro pessoal. É muito bacana o feedback de vocês, o que vocês estão achando e tudo mais. A gente tá indo graças a vocês, a sua audiência, a gente tá indo para o quinto episódio, né? E que esse projeto dure bastante, cara. Porque tá sendo bem bacana aí gravar com meus amigos aí, Matheus e Felipe. Antes de começar, né? Eu queria fazer um convite para vocês aí, né? Fazer um começo meio diferente. Você que é de Araras e região, né? E tá procurando um rolê bacana aí para você vir se divertir, tomar aquele chopp gelado, né? Comer aquele pastelzinho, comer aquele espetinho, né? Enfim, e além disso tudo, né? Além de se deliciar aí, você vai curtir um bom rock and roll, né? Com 4 bandas aí, 3 bandas e um DJ fazendo a discotecagem lá pra turma. Dia 7/10, aqui em Araras, né? Na cidade minha e do Felipe, né? Vai ter lá no Centro Cultural, vai ter o primeiro evento Rock Beer, o primeiro Rock Beer Fest aqui na cidade de Araras. Esse Rock Beer, ele já é famoso já, é o Diego, né, que organiza na cidade dele lá, e já é um evento bem renomado, já traz bandas grandes e tudo mais, e ele enxergou em Araras essa oportunidade de trazer esse evento para cá, né, e acho que é uma oportunidade pra gente, né, que é um lugar que carece um pouco desse tipo de evento, né, de música mais pesada e tudo mais, por diversos motivos, e eu acho que é sempre bom a gente apoiar. E o Hellcast está apoiando, né? Todos nós aqui estamos apoiando essa causa, porque quanto mais evento para cá, mais a gente conhece pessoas, mais evento para cá, mais bacana lugar para a gente se conhecer, e não fica só nesse negócio digital, né? Fica também no conversar pessoalmente, que é bem mais legal. E tá aí, o flyer tá passando aí na tela. Ingressos, chama na DM, no direct, manda um direct lá pra gente no Instagram, que aí a gente manda o link para você comprar seu ingresso, comparecer lá. E não deixa de comparecer, cara. A gente vai ter o Crossbones, o Moonchild, a banda Trinado e o DJ Kazim fazendo a discotecagem pra galera lá. Sem contar que vai ter food truck e tudo mais. Leva a família inteira lá, vai ser um evento bem legal. Vai ser dia 7/10, vai começar às 2 horas no Centro Cultural de Araras, na estação, bem na entrada aqui da cidade aqui. É bem fácil de achar, você que não é de Araras. Você que é de Araras já conhece o local, provavelmente. E é isso. Participe, por favor. Compareça. Vocês vão gostar, não vão se arrepender. E é isso aí. Vamos pro episódio agora. Lembrando que esse episódio está sendo patrocinado pelo Shopping Tudo. O shopping que tem de tudo para vocês, né? Mais uma vez, mais um episódio patrocinando. Esse vídeo também está sendo editado pelo nosso amigo Guilherme. Um abraço para o nosso amigo Guilherme. E vamos começar, que eu já tô falando demais, tá complicado aqui. Hoje a gente vai falar sobre a maior banda de punk rock do mundo e uma das bandas mais importantes da história da música, né? O Ramones. Mais importante porque eles são tão importantes, na minha visão, concepção, eles são tão importantes quanto os Beatles, né? Apesar deles terem influência dos Beatles ali, enfim, eles são tão importantes quanto porque, cara, eles influenciaram tudo que vieram depois ali. Então, se você escuta thrash metal, se você escuta, enfim, diversos estilos que vieram ali, todos eles, se você for analisar a história da banda e tudo mais, começou com Ramones, né? Na infância ali e tudo mais, Anthrax, enfim, death metal. Você pegar essas coisas e, cara, tudo tem influência de Ramones. Então é uma banda bem bacana, é uma banda que eu gosto muito. E, enfim, vou parar de falar um pouco aqui, vou passar para meus amigos aqui, que já tô ficando sem ideia aí, já. Eu fico nervoso falando sozinho aí. E dar as boas-vindas aí pro nosso amigo Felipe e nosso amigo Matheus, passar a palavra para eles aí. Boa noite, Cláudio, boa noite, Felipe, boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Falar sobre Ramones, para mim, é uma coisa muito, ao mesmo tempo que é fácil, é difícil, porque Ramones, há pelo menos uns 24 anos, 24, 25, é minha banda do coração, é minha banda número 1. Embora eu seja um cara mais voltado ao heavy metal, a minha primeira paixão musical e a maior... Minha primeira paixão musical foi Metallica, mas assim, a banda que
que assim, nunca sai dos meus ouvidos desde que eu era moleque, é o Ramones. É uma banda, como você disse, muito influente. Os caras influenciaram ali bandas de diversos estilos musicais dentro do rock, do heavy metal, tanto que existem várias bandas diferentes que tiraram cover dos Ramones, desde Red Hot Chili Peppers até Behemoth. Existem bandas de thrash metal, o Behemoth mesmo, que é de death metal, sem contar as bandas de punk, né, como Offspring, Green Day, que também já tiraram cover dos Ramones. E o Ramones é uma banda muito importante no aspecto musical, até no aspecto visual também, né? A identidade dos Ramones parece que meio que até hoje não digo copiada, mas assim, aquela estética simples, aquele visual simples é um visual que a turma até hoje usa. É uma camisa, virou meio que um uniforme, assim, de quem é fã de rock, de punk rock. É uma camiseta, uma calça jeans e um tênis, pronto. É uma coisa simples e direta como o som dos Ramones é. Um som simples, direto e também muito, em algumas músicas, assim, transmitem muito sentimento. Aquelas baladinhas românticas e tal. Resumidamente, assim, se eu pudesse definir o Ramones em uma pequena frase, eu diria: Ramones é foda. Legal. Fala, rapaziada, mais um episódio aí. Cara, o Ramones é o começo do punk rock, né, cara? Não tenho o que falar da banda. Uma banda que também é uma grande marca, né, cara? Hoje a gente vê muita camisa do Ramones por aí. Tem muita gente que usa a camisa do Ramones e não sabe que a Ramones é uma banda, né? Mas mesmo assim é bom pra eles, né? Compra na C&A, né? E não sabe que é a banda. Mas é normal isso, né, cara? Muitas bandas aí viram grandes marcas e vendem a marca, né? E, cara, som simples, fácil de entender, porém muito técnico pra quem toca, né, cara? É bem simples, direto, só que tem que ter uma boa técnica pra fazer o que os caras faziam. E também é uma curiosidade, que é uma banda que você precisa ser feio pra tocar nela, né, cara? Que lá o negócio era brabo. Mas é isso, vamos começar aí, falar de Ramones hoje. Só para caso alguém não tenha entendido errado, o lance da técnica que o Felipe fala, eu imagino que deva ser muito relacionado à velocidade de execução das músicas, né? Principalmente ao vivo. Que quem conhece o Ramones só de estúdio talvez se assuste ouvindo os registros ao vivo bem mais rápido, né, cara? Principalmente os registros ali da fase com o CJ Ramone e com o Mark Ramone. O Loco Live e o We're Outta Here, que foi o último show, são discos assim, você coloca aquilo lá para tocar ao vivo, você fala, putz, meu, é possível que seja a mesma banda. Tem estúdio aquela coisa mais lenta, mais lenta mesmo, é uma sonoridade um pouco mais calma. Aí você ouve ao vivo aquela puta correria e tal, e aí a turma fala, 3 notas e tal, isso aqui, mas meu, quem toca Ramones aí, quem já tentou tocar, sabe que não é para qualquer um, cara. É uma coisa complexa, exige... Você tocar 3 notas, né? Pra baixo, pra cima é uma coisa. Você tocar 3 notas, tudo pra baixo, naquela velocidade, cara, uma técnica que você não aguenta. Você vai pegar pra fazer, você não aguenta tocar uma música. O Johnny Ramone era coisa de maluco ali. E também o baixo tinha que acompanhar, né? O CJ Ramone ali na fase Muito final rápido, da banda, cara. Também. E o chimbal, né? O Mark Ramone fazendo um trabalho ali excepcional, cara. Muito massa. Eu falo que no estúdio é mais cadenciado o som dos caras. Sim. Era esse o termo que eu queria usar. Obrigado, Felipe. Porque em estúdio é mais complexo o negócio, né? Você tem que gravar certinho, tem que manter ali o metrônomo nos batimentos por minuto certinho. Agora no palco, cara, na época, não tava nem aí, tocava, então eles aumentavam a velocidade e botavam pra fuder mesmo, cara. Acho que eles tinham o mesmo cuidado no CBGB lá, que eles tinham... Vê lá, não. Vê lá, cara. No som mal regulado, não tinha toda a técnica e não era tão rebuscado coisas. Igual era no estúdio, né? E mesmo assim, nos primeiros álbuns, a gente vê, se eu não me engano, acho que o primeiro foi gravado meio que ali, rapidão. Sim, bem rápido, né? Sabe, não é como é hoje, que uma banda leva dias e tal, semanas no estúdio. Aqui naquela época, né, cara, as bandas gravavam mais rápido, assim, né? Tipo assim, uma semana, né? Um negócio assim, né? É que também rolava o lance, eu tenho a impressão de que
as bandas produziam mais, assim, principalmente no início da carreira. Você pega ali, por exemplo, Black Sabbath, o próprio Ramones, o Kiss, são bandas que Led Zeppelin, são bandas que chegaram a lançar 2 discos no mesmo ano. No mesmo ano. O que hoje, assim, é uma coisa impensável. E Sim. o Ramones conseguiu isso. E não tem nada a ver com a questão da simplicidade da música. Porque o Ramones lança ali o Live Home Rocket to Russia em 77. O Black Sabbath também já fez isso. As músicas do Black Sabbath são mais complexas que as dos Ramones. Do Led Zeppelin nem se fala, então. Eu não lembro qual do Led Zeppelin que foi lançado no mesmo ano, se é o 1 ou 2, o 2 ou 3. Você lembra, Felipe? Não lembro, cara. Eu não lembro se foi. Eu acho que é o 1 e o 2 que foram lançados ambos em 1969. Mas é uma coisa muito louca, assim. O Ramones entrou ali, gravou e mudou a história da música. Eu acho que o que pega muito nesse lance da gravação ter sido rápida é o financeiro também, cara. Que eu acho que antigamente eles pagavam por hora o estúdio, né? Então, começo de banda, os caras não tinham muita grana, já gravava numa paulada só rapidinho e lançava. Led Zeppelin 1 e Led Zeppelin 2 são de 69. Acho que é fevereiro e outubro, não me recordo. Eu acho que a banda mais recente que fez isso agora foi o Red Hot, né, cara? Que lançou 2 discos no mesmo ano. Mas aí eu não sei se é o caso do Red Hot Chili Peppers, mas aí eu imagino também que seja muita música que ficou, né? Que na verdade ia ser um disco só, né? Aí acho que como ficou um negócio extenso, né? Que é o que o Metallica fez com Load, com Reload. Separado, né? O Halloween também, né? Com os 2 Keepers, também era pra ser um só. Os 2 Keepers foram assim também. Foi muito grande, ficou, aí os caras dividiram, né? E voltando a falar do Ramones, sobre o primeiro disco, chama Ramones, né? É um disco... eu considero, assim, uma das estreias mais emblemáticas da história da música, que é uma estreia que mostra claramente o que o Ramones é. Uma banda... É uma sonoridade simples, mas que vai te envolver, que vai te pegar, sabe? Blitzkrieg Bop, I Wanna Be Your Boyfriend. E esse disco ele tem quase tudo ali, o que o Ramones fez até o final da carreira. Tem as músicas, a própria I Wanna Be Your Boyfriend, que é uma baladinha. Judas Zapunk. Sim, Judas Zapunk, poxa, puta música massa, cara. O primeiro disco do Ramones é difícil ter alguma música assim que você não se empolgue ouvindo, sabe? De uma forma Deus, você vai ouvir aquilo lá, você vai ficar empolgado. E eu acho um descasso, assim. A primeira fase do Ramones eu acho... Quer dizer, a discografia inteira quase eu acho intocável. Mas essa primeira fase é foda, cara. E é a capa emblemática, né, cara? A capa que levou... O Ramones levou a capa do primeiro álbum até o fim da carreira, cara. E o legal do primeiro álbum tinha as faixas bônus, né, cara? Que eram alguns demos das músicas, né? Aí acho que são mais as versões comemorativas, né? Que tem bastante. Desse primeiro álbum também, tem uma música muito massa que eu lembro que eu tinha ouvido ela pela primeira vez no Loco Live. Agora me fugiu o nome, mas ela tem um nome comprido, é a... I Don't Wanna Go Down to the Basement. Não, mas começa com I Don't Wanna também. I Don't Wanna Walk Around With You. É uma música que tem 2 frases, cara. E eu acho muito louco essa música. Eu falo, pô, os caras I Don't Wanna Walk Around With You, né? E a única frase que tem é I Don't Wanna Walk Around With You. E aí depois o cara pergunta, so why? Pô, é alguma coisa de por que você quer passear comigo, então? E eu acho muito louco, os caras fizeram... Escrita pelo grande Didi, né, cara? Ele que escreveu essa. Didi que escreveu essa. É bem a cara dele, né, meu? 1 minuto e 40 de música, cara. Pra época era bizarro, né? 1 minuto e 40 de música. Nos anos 70, acostumado a ver aquelas músicas de 10, 8, tudo rebuscado, técnica, cara. E os caras 77, acho que o prog também, cara, tava no ápice. Marillion, essas coisas aí, tava... Pô. E o som do Ramones é meio que uma resposta, né, pra tudo isso. Embora o primeiro do Ramones é 76, Cláudio. 76, abril de 76. Maio. 77 é o Live Home. Isso, Live Home sim, mas é igual eu tô falando, metade da década de 70 ali, né, cara? As músicas eram bem mais rebuscadas ali, né? Tanto o primeiro quanto o Live Home foram gravados pela mesma formação, né? Joey no vocal, Johnny na guitarra, Didi no baixo e vocal e Tommy na bateria. E caso alguém não saiba ainda, apesar do sobrenome, é um sobrenome artístico, né?
Ramone, que era como Paul McCartney se hospedava em hotéis com Paul Ramone. Como gostavam muito, né? Os integrantes do Ramones gostavam muito dos Beatles, tungaram essa ideia aí e colou legal, né? E no Live Home, a gente tem no Ramones, né, de 76, a gente tem a Suzy Punk Rock, né? E a gente tem a Judy Headbanger, né? Eu inverti as moças. Eu inverti as moças. Cara, você falou de Beatles, o Cláudio acho que falou no começo também. E eu acho que esse um dos dos motivos pra gente comparar a grandiosidade do Ramones com os Beatles, cara, é a concorrência musical da época. A concorrência musical da época dos Ramones era muito alta, cara. O nível era muito alto. Era nivelado no alto nível. Muitas bandas foda, cara. E, então, pra eles ter conseguido o que eles conseguiram na época, tem que reconhecer mesmo, cara. Sim, não era fácil, né? Não. Era um mercado bem concorrido. E era um estilo praticamente novo, né, cara? Sim. O Ramones era meio que totalmente o contrário dos Beatles, né? O Beatles tem aquele lance da pompa, vamos colocar assim. O Ramones não, o Ramones era uma coisa bem punk rock. Que é um estilo que eles inventaram, é curioso, que eles inventaram punk rock fazendo uma sonoridade que hoje a molecada vai ver e fala, nossa, mas isso daí é o punk? Isso aí é a rebeldia? Você pega no teor das letras ali, são letras que falam de decepções amorosas, alguns temas até meio bobos, assim, a política mesmo é um tema raro nas músicas dos Ramones. E é época, né, cara? Tem que ver o contexto, a época, né? Sim. Agora, falando aqui sobre o Live Home, eu acho um descasso, assim. Eu acho ele um disco até meio subvalorizado na discografia do Ramones. Tem muita música legal ali. Pinhead, que da onde surgiu o bordão Gaba Gaba Hey. Susie's Headbanger, que vocês citaram aí. Tem uma outra que eu acho muito massa, cara, desse disco. A Carbona Not Blue, ela chegou a ser censurada. E Carbona é o nome de acho que era o nome de uma marca de cola. Não, era um produto que acho que a turma simulava, né? Mas que não era cola. E que também tem no primeiro, né? Uma menção à cola. Now I Wanna Sniff Some Glue. E pra quem tá ouvindo, não é cola tenaz, é outro tipo de cola. É outra cola, né? Outra abordagem. É pra viajar essa cola. Não façam isso, por favor. Porque é uma coisa que o Ramones sempre teve presente ali na história do Ramones, né? Ou álcool, ou as outras substâncias. Inclusive foi o Didi Ramone, que faria aniversário hoje, a gente tá gravando aqui no dia 18, morreu por conta da overdose, né? O que é uma pena, porque era um puta músico, assim, dos principais integrantes dos Ramones ali, uma das peças principais. E aí no Live Home também, cara, tem uma música que eu acho muito bonita. Só que assim, a melodia dela é muito dançante e tal, e é uma letra muito louca, que é Oh, I Love Her So. É um cara que tá num Burger King, como ele diz, e ele se apaixona por uma moça, assim, e tal, e aí, pô, é massa, cara, uma canção bem romântica. Tem também uma outra romântica também, I Remember You, só que ela num tom mais de despedida, assim, de tristeza, uma decepção amorosa. E aí tem uma outra aqui que daria um problema gigantesco pra banda se fosse lançada hoje em dia. É um tema complicado. You're Gonna Kill That Girl. Não vou falar aqui pra gente não ser censurado. Mas se procurar a tradução desse título aí, é uma tradução bem pesada. É um tema... Pô, é um crime, né, meu? Pô, é foda. Exatamente. Você saber que uma música dessa aí fez sucesso e tal. Mas enfim, o pior de tudo é que a melodia da música é uma melodia... que se você não entende de inglês, você vai ouvir a música e fala, nossa, que legal e tal, mas, puta, é uma letra completamente fora do tom, letra bizarra. Mas, no geral, eu acho o Live Home um descasso, cara. Glad to See You Go, que é uma faixa de abertura, pra mim, é uma das melhores dos Ramones. É uma música bem rápida, contagiante. Live Home é como se fosse uma sequência natural dos Ramones, é uma versão um pouco mais polida do primeiro disco. Sim. E aí depois veio outra porrada também, que é o Rocket to Russia, né, cara? Que é um disco que... Esse aí é considerado por muitos como o melhor trabalho da banda, né? E esse aí é o que tem Needles and Pins, cara, que foi a música que fez... Needles and Pins aí no... É do Rocket to Russia. Não, do Road to Ruin.
Pode ser que nessas versões do Spotify Será ela que não até é? esteja ali. Não, Não, mas a não, versão Rocket Rússia oficial não. dela é no Road to Ruin. Que é um Needles cover, and- na verdade, né? Então, o Needles and Pins foi a primeira música do Ramones que eu escutei, cara. Na minha Pô, vida cara, foi essa. eu também, porque a minha mãe gosta dessa música. Ela ouvia nos discos do meu irmão. Essa é a Questioning Glee, que é também outra baladinha do Road to Ruin. Mas o Rocket to Russia, pô, cara, esse é difícil você achar alguma música num nível abaixo, assim, sabe? Desde a primeira nota ali de Cretin Hop até o final, cara, com Why Is It Always This Way, que é uma música um pouquinho diferente ali do que o Ramones toca. É uma música mais o termo que o Kroll tinha usado. Não, mas até mais cadenciada, assim. Mas o resto ali, cara, puta, Você tem o cover de Surfing Beard, né, cara? Que a gente citou Tem, no outro cara, episódio. porra, a música Eu do gosto. Trash Man. Eu gosto muito de The Wanna Dance desse disco. Que também é cover, né? Do Bobby a Freeman. do Iona Dance. O Ramones lançou um monte de cover na carreira, né? Tem a I Don't Care, I Don't Care é boa também. que o Legião Urbana ripou o riff inicial, né? Que país é esse? E esse disco tem uma das músicas mais melancólicas do Ramones, que é uma das que eu mais gosto, cara. Here Today, Gone Tomorrow. É uma música muito pra baixo, assim, cara. Ela mostra uma faceta diferente ali dos Ramones, que é até então eles não tinham essas composições mais down, assim, e a letra dela é triste, a melodia dela é triste, mas é uma puta música. E aí, putz, aí não tem como não falar de Rockaway Beach, Shines a Punk Rocker, Ramona, que depois o Raimundo você gravou, né, com o Pequena Raimunda. Raimundos, muita versão muito boa do Raimundos, cara. E é um disco que marca o final da passagem do Tommy Ramone, que depois virou produtor da banda no futuro. Tommy Ramone, entra nosso amigo Mark Bell, né? Mark Bell, Mark Ramone, vindo do Dust, uma puta banda também, pra quem não conhece, aí, hard, heavy metal, né? Pena que tem uma discografia muito curta, mas é uma banda muito massa, meu. E não se parece em nada com o Ramones. Não, nada a ver, cara. Não vai ouvir o Dust achando que você vai ouvir o Ramones, que você vai cair do cavalo. E essa primeira fase, assim, ali com o Tommy Ramone, eu considero todos os álbuns perfeitos, assim. Não tem uma vírgula, assim, que eu colocaria nesses álbuns. Porém, Matheus, eu acho mais legal essa segunda fase, assim, com o Mark Ramone. Acho mais legal, não. Acho que ali o som começou a ficar um pouco mais pesado, um pouco mais encorpado. Mas assim, não só por causa do Mark Ramone. Acho que foi a banda foi pegando experiência, foi pegando influências de outros estilos ali e foi deixando o som mais encorpado. Porém, essa primeira fase é a base de tudo, né? Se não fosse por esses 3 primeiros discos, a gente não teria... Sei lá, talvez a gente não ia ter o punk rock como a gente tem... Ou talvez o punk rock não seria como ele é hoje. E aí, depois da fase com Tommy Ramone, a primeira mudança na formação do Ramones, Mark Ramone entra no lugar do Tommy, Mark que veio do Dust, e ajudou a mudar a sonoridade da banda, né? A sonoridade não mudou só por causa dele, mas ele foi uma peça muito importante ali. A partir de 78, quando o Ramones lançou Road to Ruin, quarto disco, o som ficou mais encorpado, o som ficou mais encorpado mesmo, esse é o termo, até mais técnico, vamos dizer assim. E o Road to Ruin, ele é um disco que tem um solo de guitarra, por incrível que pareça, na Don't Come Close. É o primeiro solo de guitarra, assim, que aparece numa música dos Ramones. É um disco aí que não tem como fugir, né? O principal destaque do disco é I Wanna Be Sedated, que é uma das músicas mais famosas dos Ramones aí, que inevitavelmente você já deve ter ouvido em algum lugar. Mas além dela, felizmente, o disco tem outras canções que são excelentes. I Don't Want You, I Don't Want You, o que mais? A primeira faixa de abertura, I Just Want to Have Something to Do, a Needles and Pins, né, que você tinha citado, que é um cover, a baladinha Questioning Glee. É um disco, muito massa, assim, cara. Ele é um pouco mais trabalhado do que os anteriores, e algumas versões dele, que você pode encontrar no Spotify, tem uma música que eu considero uma das maiores joias do Ramones. A música chama Slug, S-L-U-G. É tipo uma sigla, assim. E é uma música muito massa, né? Se você estiver ouvindo aí e não conhecer, vai atrás, porque ela é uma música que não
Ela não faz parte da edição regular do Road to Ruin. Road to Ruin que é o primeiro álbum dos Ramones que não vem com a foto dos integrantes na capa, é um desenho dos integrantes. E é uma capa muito famosa também, a capa bem famosa também, cara. Sim, camiseta, muita gente já usou. Eu acho muito massa, assim, o desenho. Outra música desse disco aqui que merece um destaque também, gosto muito, é uma música totalmente punk, I Am Against It, que o cara é contra tudo e contra todos. Né? Essa música é legal mesmo. O Overkill tirou um cover dessa música, a gente falando aqui das bandas que foram influenciadas pelo Ramones, é um disco que chama Coverkill. Se eu não me engano, é de 1999. E ficou um cover muito legal, assim, cara. Ficou bem punk. Você vê que o Ramones influenciou tudo, né, cara? Do thrash metal até o pop, né? Do pop até o thrash, tudo. Sim. E aí o Ramones, depois, em 1980, lança um disco que aí é bem diferente do que o Ramones fazia. O Ramones procura o produtor, que era produziu os Beatles. Né? E aí, depois, em 1980, o Ramones muda muito o seu som. O Ramones vai trabalhar com o Phil Spector, produtor que vai trabalhando com os Beatles, renomado produtor, renomado e muito louco, né? Que fez umas merda e passou o final da vida dele na prisão. O Ramones lança o End of the Century, que é um disco bem diferente. É uma bem produção... diferente, cara. Bem complicado, assim. Não ruim, não tô falando que é ruim. Ele é, sei lá, cara, ele causa uma estranheza, assim. Eu acho ele muito cheio de figura. É muito trabalhado, assim. Cara. Eu acho que os caras tentaram trabalhar, tentou lapidar demais um negócio que não precisava. Pra o que você já conhecia de Ramones, não era o que você tava esperando, né? Então. Pois é. Mas assim, mesmo assim, eu disse que tem seus bons momentos ali. Do You Remember Rock and Roll Radio? Baby I Rock Love and Roll High School. Sim, que Baby I Love, uma música muito bonita, cara. Tem também a segunda parte de Judy's a Punk, que é The Return of the Jack and Judy. Eu acho uma música muito legal, meu. Nesse disco também tem algumas músicas que são... A Dani 6, que é uma baladinha muito massa, meu, que ela acaba ficando meio escondida. Outra música desse disco também que eu acho meio não, que eu acho bem subestimada, é uma que chama Let's Go. É uma puta música massa, meu, só que ela fica ali meio que escondida. E também a gente não pode esquecer, né, da Chinese Rock, que é uma música que o Ramones costumava executar ao vivo. É um disco assim, nem de longe ele é ruim. Mas se esse for o primeiro disco do Ramones que você vai ouvir, toma um pouco de cuidado, que esse disco é estranho. Você vai desanimar. E antes, assim, do End of the Century, tem o ao vivo. O It's Alive foi gravado no ano novo, em dezembro de 77. No último dia do ano, 31 de dezembro, e foi lançado em 79, gravado pelo Tommy Ramone. É um ao vivo bem cru, assim, que mostra toda a essência do Ramones ali. Eu não gosto muito de álbuns ao vivo, mas o It's Alive eu considero um ao vivo perfeito, assim, ele capta toda a essência da banda e transmite para o ouvinte. Vocês gostam do End of the Century? Vocês têm alguma... Cara, eu não escuto. Já ouvi tudo, mas não é um disco que eu coloco pra ouvir, não, cara. Tem outras opções, né? Sim. Como o seu sucessor, o Pleasant Dreams. Ele continua com essa forma mais trabalhada. É o disco da talaricagem, assim, né? The KKK Took My Baby. Mas é uma história meio confusa, assim, né, meu? Mas é curioso que gerou uma puta música, assim. Eu acho essa música muito massa. Mas aí tem uma outra versão que diz que era por causa de uma namorada do Joey que os pais não aprovavam o relacionamento e ela foi embora. Mas enfim, a verdade, ninguém nunca vai saber, né? Mas é um disco, eu gosto muito porque ele, na minha visão, o que eles tentaram fazer no End of the Century, que era fazer um som mais completo ali, um som mais elaborado, eles conseguiram fazer, só que sem aquela produção pomposa, sabe? Com a cara do Ramones. Então acho que ficou um disco bem... ele mistura essa vontade que o Ramones tinha, provavelmente, né? Não é o Phil Spector nesse disco. Não, ele só trabalhou com os caras só naquela no End of the Century. Aparentemente não deu certo, né? Tinha um boato também, tinha uma história aí de que as gravações foram difíceis a ponto dele ter uma arma e tal, mas se eu não me engano o Mark Ramone desmentiu essa história, falou que não tem nada a ver.
E aí no Please and Dreams, pra mim, eles conseguiram unir a identidade mesmo da banda com essa, imagino eu, com essa vontade que eles tinham de fazer um som mais elaborado. E ficou muito legal, pô, você pega ali, tem umas músicas até relativamente longas nesse disco, umas músicas ali de 3 minutos e meio, o que pro padrão dos Ramones é longo. É uma eternidade. A primeira mesmo, You on the Airwaves, que puta, cara, eu acho um som bem viajado, assim, ele tem até um riff de guitarra ali. Tem uma balada também, cara, nesse disco, que é uma balada muito triste, a 7-Eleven, que narra um acidente de carro. Eu costumo falar que ela é meio que a irmã mais velha da Last Kiss, que fez sucesso na versão do Pearl Jam. Tem uma outra nesse disco aqui também, cara, que eu acho muito massa. She's a Sensation, que é meio que uma declaração romântica, só que ela não chega a ser uma balada, sabe? É uma música agitada e tal. E o principal destaque é The KKK Took My Baby Away, que eu considero uma das músicas mais legais e mais raivosas, assim, dos Ramones. E como curiosidade, Please and Dreams é o primeiro disco do Ramones que não aparece os integrantes na capa. E também é o primeiro disco da banda que não tem nenhuma música cover. Que todos os outros anteriores têm uma cover. A capa, aliás, deixa bem a desejar, né? O padrão que vinha vindo, né? É uma capa esquisita. Tem tipo meio tosca. Um inspetor bugiganga ali com a lâmpada em cima dele. A do anterior também é meio ruim, né? A foto deles, como se fosse um disco dos Beatles, né? Só a cabeça. Então, talvez tenha sido proposital, né? Por que será, né? Mas assim, falando sobre... Eu falei que o End of the Century não é o melhor disco dos Ramones e tal, mas a maior decepção minha enquanto fã do Ramones... Decepção não, né? Porque eu não era nem nascido quando foi lançado. Mas o disco que dá sequência ao Please and Dreams é o disco que eu considero o pior da carreira do Ramones, o Subterranean Jungle. Esse eu acho complicado, cara. Que esse daí, ele não é o Mark Ramones, saiu nesse, não foi? Ou ele chegou a gravar isso? Ele gravou esse, é o último disco. E assim, eu não sei se é alguma mensagem subliminar, mas se você olhar a capa desse disco, os 3 integrantes, o Johnny Ramone, Didi Ramone e Joey Ramone, eles estão num vagão. E se você prestar atenção, o Mark Ramone, ele tá na janela desse vagão, afastado dos outros caras. Eu não sei se... Final já. E o Mark Ramone, ele grava esse disco e depois ele sai por causa dos problemas dele com o álcool, né? Tava meio complicado ali. Cara, esse disco aí salva Psychotherapy. Que eu acho que é uma que eu gosto. E é isso que eu ia falar, aí, claro, com a minha visão de fã. A melhor música do disco, assim, eu não gosto tanto. Mas, pô, é um clássico. A Ramones tocou ela aí em vários shows e tal. É uma música muito massa, é um dos grandes hits dos caras. E esse disco, eu costumo falar, cara, que a falta de inspiração desse disco, ela tá latente, assim. Você percebe que os caras abrem o disco não com mas as 2 primeiras faixas desse disco são covers. E assim, tem como você ver isso de 2 formas. Ou os caras estavam sem criatividade, ou os caras são muito corajosos, sabe? Porque, cara, se abrir um disco próprio seu com 2 faixas cover é coisa de maluco. E o disco tem outro cover ainda, fez muito sucesso. Fez muito sucesso assim, relativamente, né? É a Time Has Come Today. É uma das mais famosas, assim, desse disco e tal, mas no geral, eu não gosto quase nada desse disco. Tem uma música que eu acho muito legal, que é a Somebody Like Me. Ela tem um riff inicial que se parece muito com o de Blitzkrieg Bop, mas assim, demais mesmo, meio que os caras mudaram o andamento. Eu acho uma música muito legal. Mas no resto, assim, eu acho um disco bem pouco inspirado, sabe? São poucas as canções memoráveis ali. E eu acho que ele tem uma produção também bem... bem preguiçoso, né? Bastante. Tem outra música também desse disco, eu esqueci de falar, que eu acho legal, chama Outsider, que o Green Day depois ser o cover. Mas assim, se eu pudesse falar pra alguém pra evitar... Se tiver que eliminar um álbum da discografia dos caras, eu eliminaria o Subterranean Jungle. Realmente é complicado. Ele é embaçado mesmo. E você, Cross, você gosta do Subterranean Jungle? Tem alguma... Cara, é um disco que eu não escutei muito, então... Fez bem. Eu não escutei muito, eu não conheço muitas músicas dele, então eu não tenho muito o que falar, cara. Mas é o que você falou mesmo, preguiçoso, você sintetizou bem.
E aí depois como falei aqui, o Mark Ramone sai da banda e o Ramone se recrutou Hit Ramone, que é um batera, eu acho ele um batera muito bom. E o Hit Ramone, ele tem um diferencial, ele também cantava. Ele cantava, escrevia músicas. E logo no primeiro trabalho dele, ele contribuiu muito bem, assim, sabe? Uma bateria com bastante punch, assim, e tal, que é o To Toll To Die, lançado em 84. E ele tem esse nome, Duro Demais Pra Morrer, Forte Demais Pra Morrer, alguma coisa assim, que o Johnny Ramone tinha se envolvido numa briga, o maluco quase morreu, e o título do disco é uma homenagem a ele, tipo, Duro Demais Pra Morrer. É um disco, pesado, cara. Ele é pesado e até meio... Como posso falar? Não obscuro, mas tem algumas músicas nele aqui. Planeta Terra. Planet Earth, acho que 98, né? Mas, tem uma aqui, cara, I'm Not Afraid of Life. Nossa, eu ouço essa música, eu acho ela meio dark, assim, meio pesadona, sabe? Até começar pelo título, tipo, eu não estou com medo da vida. Uma coisa A segunda faixa do disco, né? É uma coisa meio reflexiva. A primeira é o Garoto da Mamãe, né? Mama's Boy. Eu acho muito louca essa música. Eu acho o disco legal, cara. Eu acho ele meio na linha ali do Pleasant Dream, só que um pouco mais variado, sabe? E tem duas músicas aqui que eu acho fantásticas, mais ali pro final do disco. A Daytime Dilemma, Dangers of Love, que é uma música que, acreditem vocês ou não, tem 4 minutos e meio. Pro Ramones é uma eternidade. Padrão isso aí, Ramones né? aí. Então, e Howling at the Moon, conhecida pelo seu refrão Shalalala. É uma puta música legal. Nossa, cara. esse disco aí que tem essa música, cara. Pode crer. Que tem aquele... o som, assim, é puro suco dos anos 80, cara. Cara, isso daí É muito massa. E tem também a música que depois virou a introdução do Senhor dos Ramones, a Durango 95. É uma instrumental, acho muito massa, cara. É um disco... Cara, eu acho um disco, tipo assim, se você quer conhecer bem o Ramones, o To Toll To Die, eu acho que ele é uma boa escolha, cara. Que ele dosa bem ali o que a banda fazia no começo, com músicas mais simples. Por exemplo, aquela que o Didi Ramone canta lá, Warthog, que, é uma música insana. Didi canta... Ele canta To Dog To Die também, né? Não, To Toll To Die é o Joey que canta. Não, tem uma versão com ele cantando no remasterizado de 2002. Ele canta também como que é o nome? Endless Vacation, cara. Endless Vacation é uma mais ali pro final. Mas a Warthog é uma insanidade total, cara. Uma música muito louca ali. Ela vai mudando a sequência de nota. Mas o começo dela, quando é aquele Warthog, que o cara canta 2, 3 vezes, é o Hit Ramone na bateria cantando. Caramba. E aí depois o resto da música é o Didi. Eu acho esse um disco muito massa, cara. Da hora pra caramba, assim. Um disco pesado pros padrões do Ramones. Claro, quando falo pesado, não tô querendo dizer que é um disco de death metal, nem a pau. Mas é um disco muito legal. E tem aquela capa icônica também, né? Que parece a sombra dos caras, assim. Numa espécie de... fundo azul, né? Túnel. Bacana pra caramba, cara. E eu acho que é um disco, assim, que é um belo cartão de visitas pro Hit Ramone. Ali nesse disco ele mostrou que ele era um cara à altura da banda. E o próximo disco também, a gente até comentou outro dia no grupo, e é um dos meus preferidos do Ramones, é um dos mais diferentes, assim, o Animal Boy. É o meu favorito, cara, do Ramones. Cara, bom, esse é embaçado, cara. Esse começo, cara. Começo. E também que eu tenha falado sobre a contribuição do Hit Ramone, a Somebody Put Something in My Drink é uma música dele, cara, sabe? Sim. E aquele riff meio heavy metal, assim, sabe? Aquele riff malvado. E ele escreveu uma música, tá? Cara, eu acho uma contribuição, assim, imensa pro Ramones. E dali pra baixo... bem pesado também, cara. Sim. Também segue essa A Animal Boy é uma música... A faixa título é uma música completamente punk. Sabe, é rápida, extrema para os padrões do Ramones, de novo. Mas é uma música ali meio que, os caras chegaram no limite ali da velocidade, da raiva. E aí é onde isso que oscila também, né? Porque aí tem a Bonzo, né? Tem a Sombra... Bonzo Ghost of It Burn. Bonzo Ghost of It Burn. A última. Eu acho que é a mais famosa do disco, né? Aí junto com a Somebody Put Something in My Drink.
Bonzo Goes to Bitburg, uma homenagem àquele otário lá que o Johnny Ramone admirava, né? Regan. Mas, pô, os lados B do disco, assim, eu acho... Mental Hell também é muito boa, né? Mental Hell, cara, uma das músicas dos Ramones que eu mais gosto, cara. Johnny Ramone cansado, desgraçado da cabeça, puta da vida com tudo. A Love Kills, que é uma homenagem do Didi Ramone ao casal Sid Vicious e a Nancy, né? Sid Vicious do Sex Pistols. E é curioso, né? Porque ela é uma música que tem uma levada alegre, assim. A história do casal é mó triste, tem um puta final terrível. Depois tem uma outra música aqui, cara, que, pô, essa é duro de falar, cara, mas essa eu acho muito de corno, que é She Belongs to Me. É uma baladinha romântica e tal, mas é o cara, tipo, pedindo assim pro outro, não chega perto dela que ela é minha. E é meio que um sertanejão, assim, mas eu acho uma puta música legal, cara. É o famoso punknejo, né? É, mais ou menos. E aí tem uma música no final que eu costumo brincar, eu falo que é We Are The World, dos Ramones. Something to Believe in. Puta, cara, uma puta música bonita ali, sabe? Aí até no clipe aparece o pessoal cantando junto e tal. Eu brinco que é We Are The World dos Ramones. Mas é uma música muito bonita, cara, muito tocante, assim. E isso infelizmente... é muito bom, cara. Sim, e infelizmente é o último disco do Hit. Que brigou com a banda por questões de... não era direitos autorais, mas ele queria mais grana pela venda de merchan e tal, e aí ele rodou, cara, foi passear. E é curioso que nesse meio tempo que ele saiu, antes de entrar o baterista que substituiu ele, Ramones teve um baterista que veio do Blonde, o Elvis Ramone. Ele fez 2 shows com a banda. O nome dele é Clem Burke, na verdade, e ele chegou a fazer 2 shows com a banda, mas assim, dizem que as performances não foram das melhores. E aí ele saiu e voltou quem? Mark Ramone. Mark Ramone voltou ali já recuperado. No Brain Drain, não foi? Isso, já recuperado dos problemas dele com o álcool. E aí o Ramones lançou Brain Drain. Não, minto. Halfway to Sanity. Cometi um grande erro aqui. Depois do Animal Boy tem o Halfway to Sanity. Halfway to Sanity. Perdão, audiência, e obrigado, amigos. Que eu acho o disco mais obscuro dos Ramones, assim. Eu acho um disco... Eu gosto muito, assim, mas é o disco mais lado B da discografia dos caras. E, curiosamente, ele abre com uma das músicas mais conhecidas, que é I Wanna Live. Que eu acho uma música, nossa, magnífica. Desde aquele dedilhado do começo e tal, refrão marcante. Só que, assim, passou de I Wanna Live pra baixo, meu... Pô, é só lado B. Não digo nem lado B, é lado C, sabe? A Garden of Serenity... Tem a música mais longa do Ramones, tá? Sim, cara, é bem melancólica, I Know Jesus. Né? I Lost My Mind. I Know Jesus é uma música pesadíssima, que o Behemoth tirou cover. I Lost My Mind é massa. Real Cool Time. Bye Bye Baby também. Então, a Bye Bye Baby, Kroll, é bem lembrado. É a música mais longa do Ramones. Ela tem 4 minutos e 35 segundos. E é uma música muito triste, cara, mas demais mesmo. E eu só acho que o único erro, assim, de Bye Bye Baby é que ela, pra mim, ela deveria ser a última música do álbum, que ela fechar, nossa, com uma melancolia extrema. Ela é a penúltima, né? A última é o Warm Man. Warm Man, que é cantada pelo... Não, essa é pelo... Não, é pelo Joey. O Didi, ele canta acho que é Lost My Mind, eu não vou lembrar. Mas a I Know Better Now, uma música que eu gosto bastante também. É um disco meio... reflexivo, assim, é uma audição meio estranha, sabe? É um dos poucos discos do Ramones que você vai ouvir e você não vai se divertir tanto. Ele tem bastante... Começa pela faixa título, né? I Wanna Live, que é uma faixa que não é uma música que é pra você dançar, não é uma música pra você curtir. Você vai ouvir ali e vai pensar na vida, sabe? E eu acho isso muito legal, mas infelizmente ele não tem tanto valor, assim, que ele merece. Na minha visão, é claro. E aí, depois dele, sim, que vem a saída, né, do Hit Ramone, a passagem relâmpago do Elvis Ramone e a volta do Mark. Do Mark. Tinha se recuperado dos problemas dele com álcool. Cemitério maldito, né? Pois é, e aí o Ramones vai e grava o Brain Drain, que, pô, esse eu acho maravilhoso também. Começa com I Believe in Miracles, né? É uma música muito massa. Também tem um heavy metal esse som, né?
Tem até um solinho de guitarra ali, mal encanado. Essa que é o solo de uma nota só? Eu não lembro qual que é. Cara, tem uma que é fica... uma nota só, o solo. Ela fica no sustain, ela fica sustentando. Uma nota só. Essa aí acho que é Wanna Be Sedated, Crow. O de I Believe in Miracles ainda dá uma enroladinha ali. Esse disco é bom demais, cara. Começar pela capa, que eu acho maravilhosa essa capa, cara. E não tem nada a ver com as capas do Ramones, Não tem nada a ver, cara. Aquilo ali podia ser uma capa de death metal, cara. Fácil. É muito, muito maluco, né, cara? Muito esquisito. E é uma das poucas capas do Ramones, assim, que é desenhado. Bom, apesar que depois dali o Mundo Bizarro é desenhado. Esse de Ethers também acho que é desenhado, né? Parece e, pô, cara, o Crow falou da I Believe in Miracles, é uma das melhores músicas dos caras, né? Pô, tem Pet Sematary, a música tema do filme Cemitério Maldito, um sucesso estrondoso, assim. Ainda mais para os padrões dos Ramones, né? Que apesar do Ramones ter todo esse tamanho que o Ramones tem, a Ramones nunca foi uma banda radiofônica, vamos dizer assim. E Pet Sematary é uma música que até hoje, você liga o rádio, se dependendo do dia, você vai ouvir ela em algum lugar. Eu acho que facilmente música que tocaria na rádio, né? Sim, deve estar entre as duas mais escutadas, né, cara? Pet Sematary e Pet Sematary e Blitzkrieg Bop, muito provavelmente. Tem uma outra, cara, desse disco aqui, também é meio melancólica, assim, Can't Get You Out of My Mind, é uma canção meio que de amor ali e tal, mas é duro, um cara que não consegue esquecer uma mina, mas é uma progressão de acorde, assim, é uma parada muito, muito triste. E aí tem a música alegre, né, Merry Christmas, que encerra o álbum I Don't Want to Fight Tonight. Pô, cara, essa música eu acho sensacional, e eu tenho um ritual, cara, cara, já tem tempo já, mas todo Natal eu faço questão de ouvir essa música à noite, cara, quando eu começo as comemorações, assim, tipo, eu vou tomar a minha primeira cerveja. Eu sempre coloco essa música pra ouvir, cara, é a primeira da noite. E eu gosto muito, cara, que ela tem um clima mó legal, um clima mó pra cima. E esse disco também tem algumas músicas cantadas pelo Didi. Punishment Fits the Crime é uma dessas músicas. Qual mais? Na verdade, eu acho que é só essa mesmo, cara, que é cantada pelo Didi. E Zero Zero UFO também é uma música legal, começa com uma bateria pesadona do Mark. O refrão dessa música é mó da hora, cara. Sim. Zero. E tem um cover também, cara, Palisades Park. Nossa, uma música muito massa, cara. Ela já começa toda frenética já, sabe? Pô, o Ramones acertou demais a mão nesse disco. Foi uma volta triunfal, assim, do Mark Ramone. O problema é que esse disco marcou o retorno de um membro e a saída de outro. E depois ali do Brain Drain, o Didi Ramone sai da banda. Saiu, né, cara? E aí ele sai e cede lugar ao CJ Ramone, que é um cara bem mais jovem. Ele não foi pro rap, cara? Então, ele teve essa ideia brilhante aí. E o mais curioso de tudo é que, assim, o Didi era um cara muito louco, né? E ele teve essa ideia quando ele já tava sóbrio de virar rapper. Olha só. E aí ele lançou, acho que era Didi King. E ele tem um disco assim que, pô, eu já tentei ouvir e vou falar pra vocês, é complicado, hein? E olha que eu gosto bastante do Didi, cara. Mas é meio complicado de ouvir. Assim, Didi. E ele entrou mesmo no personagem, sabe? De vestir os panos ali da turma do hip hop, do rap. Só que a ideia não colou, né? A ideia não colou, só que nesse ponto ele já tinha metido o pé no Ramones, tinha tentado seguir a carreira dele, que não deu certo. Aí ele cede o lugar dele pro CJ Ramone. CJ Ramone que ele aparece no clipe de I Believe in Miracles, tocando baixo. CJ era um cara mais novo que os integrantes da banda. Né? Mais novo do que os integrantes originais. E ele deu um gás, cara. Ele deu um up, assim, tanto nas performances ao vivo, quanto nos discos de estúdio. O Loco Live, ao vivo, aí, lançado no começo dos anos 90 pelo Ramones, é um disco muito rápido ali. Dá pra ver que o CJ ajudou a injetar um gás na banda. O Mark Ramone tocando muito rápido, o Johnny Ramone tocando muito rápido. É um disco muito legal. E provavelmente acho que é o disco ao vivo mais conhecido dos Ramones, embora não seja o primeiro, que o primeiro é o It's Alive, eu acho que o Loco Live é o mais popular dos Ramones. Disco ali que tem muitos sucessos da banda, né? Pet Sematary, Blitzkrieg Bop, Shinisa Punk Rocker, I Believe in Miracles, tem músicas de todas as fases dos Ramones ali. Então acho que por isso que ele é o
o mais conhecido, que mais fez sucesso, principalmente no Brasil, né? Porque eu acho que todo mundo aí que vocês conhecem deve ter ouvido ou tem um exemplar do Loco Live em casa. É quase um greatest hits, né, velho? Mais ou menos. E o primeiro de estúdio com a CJ Ramone é o Mundo Bizarro, que pra mim é o primeiro da minha lista, assim, lançado em 92. Poison Heart, Straight to Endure, Sensor Sheet, Anxiety, que é uma música muito, muito frenética. E o CJ Ramone, ele colaborou muito também, porque além de tocar, ele cantava também, como o Didi. Ele canta na Straight to Endure, que, eu acho uma música muito massa. Tem também a My Main Man, ele canta My Main Man? Eu não, acho que é só Main Man. É. E, nossa, eu acho o disco inteiro, cara, eu acho que ele tem tudo ali, tudo que o Ramones... Sim, que na verdade, ela lembra a Imagine dos Beatles, né? A sequência de acordes Stirring. Eu acho que deve ter sido de propósito, né, velho? Provavelmente sim. Tem o cover do The Doors também, né? Take It As It Comes, um cover diferente, cara, pra caramba. Cabs on Crack, cara, que é uma música totalmente metal, assim, ela tem até um solo, cara, metal no meio, uma música... Ela tem um andamento meio arrastado, não, mas um andamento esquisito, assim, pros padrões do Ramones. Não é aquela coisa reta, tum-pá, tum-tum-pá. E It's Gonna Be Alright, cara, que é uma música motivacional. Por mais que eu não seja o cara das mensagens motivacionais, mas essa eu gosto muito, cara. Tem até uma parte nela que fala Always Very Well, CJ is here, tudo está muito bem, CJ está aqui. Turing, que encerra o álbum com maestria. E a Sensor Sheet, que é uma música que critica a censura. Pra mim é o campeão, cara. O Ramones nunca conseguiu fazer um disco tão bom quanto o Mundo Bizarro, na minha visão. E tem músicas aí que foram escritas pelo Didi, caso da Poison Heart. Que pelo que eu já li na Wikipedia, e em outros lugares, o Didi trocou a autoria dessas músicas pela grana para ele sair da prisão. Uma troca que fez muito bem para ele e pra banda, né? Cara, e ele, antes dele fazer a loucura de ir pro rap, ele também fez a loucura de tocar com o Didi Allen, né? Quando ele saiu do Ramones. Você vê como o Didi Allen era um cara maluco, nem o Didi Ramones segurou o reggae, né? Então, ele saiu fora. O negócio ali era embaçado. E aí depois, em 93, em dezembro, o Ramones lançou o disco de covers. É um disco que eu acho bem legal, assim, Ace Beaters, versões para Creedence, versões para Rolling Stones, Jefferson Airplane. É um disco bem... É estranho você ver uma banda do tamanho do Ramones, assim, fazendo um disco de covers. Mas o Ramones fez ali umas homenagens muito fiéis, assim, na minha visão. Have You Ever Seen the Rain? Eu acho My Back Pages, que é do Bob Dylan também, ficou uma puta versão massa. Somebody to Love. É um disco curioso, mas eu acho ele curioso e legal. É até estranho, né, cara, você escutar o Ramones tocando essas músicas, né? Sim, a do Rolling Stones lá, Out of Time, que é uma puta música deprê, meu. Os caras fez uma versão muito massa, meu. É um disco meio que... Ele fica meio que fora da discografia, né? Por ser um disco de covers e tal, mas eu acho um disco do caralho, cara. Se eu não me engano, eu vou dar uma olhada aqui, mas eu acho que no Spotify nem tem ele. Não, o Ace Beaters tem. O único do Ramones que... É verdade, 94, né? Tem. Ele é lançado acho que em dezembro de 93, mas aí acho que tá acreditado em 94. E aí, por fim, o último disco dos Ramones, o Adeus Amigos, que eu acho uma despedida muito digna, mas é um disco que eu tenho um pouco de dificuldade para ouvir, em saber que foi o último disco e tal. Eu fico até hoje assim, meio sentido quando eu ouço ele. Até porque tem algumas músicas ali mais que despertam sentimentos, tipo o cover da I Don't Wanna Grow Up. Cara, eu ouço aquilo lá, eu ouço que ela me bate um sentimento assim, eu falo, mas se os caras tivessem vivos até hoje, será que os caras iam estar nativa e tal? A Life is a Gas, que é uma música muito... muito sentimental mesmo, não tem outro termo. E tem o principal clássico aí, o principal destaque desse disco é I Don't Wanna Grow Up, mas tem ali The Crusher, que é uma música do Didi Ramone, Cretin Family, que é uma música que o CJ Ramone canta, faz um puta de um trampo massa. Burn to Berlin. Então, a última música do álbum, ela conta com uma participação do Didi Ramone, né, se eu não me engano. Eu acho que é a voz dele cantando ali no final. Mas de qualquer forma, a música que ele escreveu, né, a The Crusher também. Eu acho um disco legal, porém é o que eu falo, é uma audição pra mim meio triste, por ser o último trabalho da banda. E depois,
na turnê do Adeus Amigos, o Ramones encerrou as atividades em 96, último show agosto de 96, e deixou saudade aí, né? E é uma pena porque os caras nunca mais vão se reunir, porque os integrantes originais morreram, Joey, Johnny, Tommy, Didi, e não faz sentido, né? Não Sim. faz sentido ter o Ramones sem o Joey e sem o Johnny. E felizmente os brasileiros tiveram a oportunidade de ver os caras tocando aqui. Tocaram aí 87, 89, 91, 94, 96 e fizeram a alegria aí de quem conseguiu comparecer nesses eventos. Infelizmente eu era uma pequena criança e não consegui em nenhum deles. Mas fazer o quê? Pelo menos tem a discografia aí para ouvir. Spotify, Exatamente. em CD. Bom, acho que é isso então, né? A gente conseguiu ilustrar bem aí, né? Falar bem aí sobre uma banda que é tão importante para a história da música. Se você está até aqui, o nosso muito obrigado por você ter assistido a gente, escutado a gente. Segue a gente lá no Instagram, @hellcastpodcast. Se inscreve no canal do YouTube, comenta lá manda mensagem pra gente lá no Instagram, comenta aí os temas que vocês querem, o que vocês querem ouvir da gente e tudo mais. E é isso aí. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo episódio. E é isso aí. Ouça muito metal, ouça muito punk rock, ouça muito Ramones. E é isso. Mais alguma coisa que vocês têm a dizer? Aqui é isso aqui mesmo. Gostaria de agradecer a todo mundo aí que está ouvindo, agradecer mais uma vez a oportunidade de participar e deixar aí a dica para a galera, para quem não conhece Ramones, ouve o Mundo Bizarro. Ouve o Mundo Bizarro, que aí sua vida vai mudar completamente. Obrigado, pessoal. Aí seu mundo vai ficar bizarro também. É verdade. Falou então? Valeu, até a próxima. Valeu, Tchau, forte rapaziada. abraço. É nóis.